Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. E o assunto de hoje é referente à vida eterna. Sei que muitas pessoas aprenderam com o sistema religioso que a vida eterna ela é uma realidade somente no reino dos céus, porque lá no reino dos céus não haverá morte, nem choro, nem ranger de dentes. Mas isto é uma grande distorção da realidade espiritual, porque a vida eterna ela acontece aqui, ela tem o seu início neste lugar. Por isso Jesus afirmou: necessário vos é nascer de novo. Esta nova vida ela já é eterna, ela é imortal, ela é adquirida aqui. Se você não tomar posse da vida eterna aqui, você não será eterno em lugar algum. Preste atenção, meu querido amigo, nas palavras de Jesus, aonde ele afirma no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Preste atenção. Jesus disse, quem crê naquele que me enviou, já tem a vida eterna, não é que terá, já tem. E já passou da morte para a vida. Entenda, quando ele diz quem crê, não está falando do homem natural. Por isso, necessário vos é nascer de novo. Porque a mentalidade da carne é inimiga do espírito. Como poderia o homem natural crer nos assuntos espirituais, se os assuntos espirituais se discernem espiritualmente? Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Disse Paulo, ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito, então como poderia ele crer? Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Se ele não pode entender, como ele poderia crer? Porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Sim, somente o homem que nasceu de novo, o homem espiritual, este segundo homem, é capaz de crer nas palavras de Deus. Neste caso, podemos entender que somente após você nascer de novo, você irá tomar posse da vida eterna, porque somente este homem espiritual é capaz de discernir os assuntos espirituais do Criador. Neste caso, dando continuidade, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51, disse Jesus, em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte, porque você já será eterno, você já terá tomado posse da vida eterna. Quem obedecer a palavra de Deus jamais experimentará a morte. Você já terá se tornado eterno. Este novo homem espiritual não morre. O natural, este é perecível. O segundo homem é espírito. O espírito é eterno. Se você já nasceu do espírito, você já se tornou imortal. Você já tomou posse da vida eterna. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 26. Jesus afirmou, e todo o que vive e crê em mim, preste atenção, todo o que vive, não é todo aquele que vai morrer e ressuscitar, não. Todo aquele que está vivo e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crê nisto? Disse Jesus. Está vendo como a vida eterna ela é adquirida aqui? Porque o reino dos céus se encontra dentro de nós. Cristo, que é a vida eterna, se encontra em nós. Preste atenção, meu querido amigo. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Sim, o apóstolo João está afirmando que ele já havia passado da morte para a vida. Mas o apóstolo João não havia sido posto em um cemitério, muito menos ressuscitado, este corpo natural. Mesmo assim, ele afirma que já havia passado da morte para a vida. Quando? Veja, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7. Disse Jesus, necessário vos é nascer de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Tragada foi a morte na vitória, sim, quando o apóstolo João nasceu de novo. Este novo homem, o homem espiritual, ele é eterno, ele é imortal. Esta nova vida que você recebe quando você nasce de novo, ela é imperecível, ela não perece.
Por isso que o apóstolo João afirmou: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Quando ele havia possuído essa nova vida, a vida espiritual, ele já sabia que havia se tornado eterno. Você acha que eu estou equivocado? Veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 3, aonde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, porque já estáis mortos, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Se eles estavam mortos, como eles ainda estavam buscando as coisas do alto? Porque não estamos falando da morte deste corpo e nem da ressurreição deste corpo. Estamos falando da morte da mentalidade da carne. Sim, quando este primeiro homem é removido, é estabelecido Cristo em seu lugar. Neste caso, a vida que os apóstolos estavam vivendo era a vida de Cristo. Como o próprio Paulo afirmou, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque Cristo é a verdadeira identidade do homem. Quando você vier a nascer de novo, já não será mais você que estará vivo, e sim o próprio Cristo, porque Cristo é a verdadeira identidade do homem. Por isso é necessário vos é nascer de novo, para você assumir a sua verdadeira identidade em Deus. Neste caso, portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, porque já estáis mortos para a essência do pecado que se encontra nestes membros. A vida eterna, ela começa aqui, para a surpresa de muitos. Se você já nasceu de novo, você já se tornou imortal, independentemente da morte deste corpo. Você se tornou imperecível, porque o Espírito é eterno. Por certo que os corpos dos apóstolos, assim como os dos profetas, morreram. Mas, como o próprio Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é eterno. Eles haviam se tornado exatamente este Cristo. Como o próprio Cristo é o próprio Pai, podemos entender que a vida eterna tem seu início quando você nasce de novo, quando você assume a sua verdadeira identidade espiritual. Neste momento, tragada foi a morte na vitória, porque você já ressuscitou em Cristo. Nada tem a ver com a ressurreição deste corpo. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, para encerrar. Semeia-se corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Semeia-se a mentalidade da carne. Esta mentalidade da carne é removida, estabelecida a mente de Cristo em seu lugar. Porque é o corpo espiritual que ressuscita, não este corpo humano. Um abraço a todos, fique com Deus, meus queridos amigos, e até o próximo vídeo.